Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui no nosso podcast o Robson Almeida Educação para falar sobre a NR1 e os riscos psicossociais nas empresas. Pois bem, hoje eu quero conversar aí sobre esse tema que vem ganhando bastante repercussão e muita atenção nas organizações, que é sobre a NR1 e essa gestão dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Nos últimos anos, a legislação trabalhista e as normas de segurança passaram a olhar não apenas para os riscos físicos, como máquinas, acidentes ou exposições a produtos químicos, mas também para algo que muitas vezes passa despercebido, o impacto do trabalho na saúde mental e emocional dos colaboradores. É isso, e isso muda bastante a forma como as empresas precisam olhar para a gestão de pessoas. Traremos aqui algumas informações voltadas principalmente para os gestores de pequenas e médias empresas, com orientações para entender, se o negócio está preparado para essas exigências e, principalmente, para evitar problemas trabalhistas ou penalidades em fiscalizações. O primeiro passo é relativamente simples. A empresa precisa entender qual é o grau de risco da sua atividade. Isso é feito analisando o CNAE, que é a classificação da atividade econômica da empresa, e verificando se aquela atividade é considerada de baixo risco. Mesmo quando a empresa é classificada como baixo risco, isso não significa que ela está totalmente dispensada de cuidados. Hoje, a legislação exige que as empresas demonstrem organização, prevenção e registro das análises feitas sobre o ambiente de trabalho. E aí é justamente que entram os chamados riscos psicossociais. Mas o que são esses riscos? Basicamente são fatores ligados à forma como o trabalhador é organizado e à forma como as pessoas se relacionam dentro da empresa. Alguns exemplos são bastante comuns no dia a dia corporativo, como por exemplo, jornadas muito longas ou excesso de horas extras, metas extremamente agressivas ou pressão constante por resultados, falta de clareza sobre funções e responsabilidades, conflitos frequentes entre líderes e equipes, ambientes com assédio moral ou clima organizacional tóxico, falta de reconhecimento ou apoio ao colaborador. E também situações em que a empresa começa a perceber que são muitos afastamentos, rotatividade alta ou sinais de adoecimento emocional entre os funcionários. Tudo isso deve ser considerado um risco psicossocial dentro da organização. E o ponto mais importante é que esses fatores podem gerar impactos não só na saúde das pessoas, mas também na produtividade, no clima da empresa e até em passivos trabalhistas. Por isso, a NR1 reforça que as empresas precisam identificar esses riscos e tratá-los dentro do programa de gerenciamento de riscos, que é o famoso PGR. E como fazer isso na prática? O primeiro passo é fazer um mapeamento simples, identificar onde aquele risco pode acontecer e qual área, função ou processo. Depois, descrever qual é o fator de risco, por exemplo, pressão excessiva por metas ou excesso de jornada. Na sequência, a empresa deve avaliar as duas coisas importantes, que primeiro é qual a probabilidade daquele problema acontecer e, em segundo, qual seria o impacto na saúde do trabalhador caso ele ocorra. Com essas duas informações, fica mais fácil priorizar os riscos mais críticos e definir ações de prevenção. Outro ponto fundamental é preparar as lideranças. Hoje, um bom gestor precisa desenvolver algo que chamamos de escuta ativa, ou seja, estar atento ao clima da equipe, perceber sinais de desgaste emocional e criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para falar sobre dificuldades no trabalho. Treinamentos periódicos com lideranças e rotinas de acompanhamento da equipe ajudam muito nesse processo. É claro que nem sempre a empresa precisa resolver tudo sozinha. Em alguns casos, pode ser necessário buscar apoio de empresas especializadas em saúde e segurança do trabalho ou consultorias jurídicas, principalmente quando existem conflitos mais complexos ou denúncias recorrentes. Outro ponto importante é lembrar que a PGR não é um documento que fica parado na gaveta. Ele precisa ser revisado sempre que a empresa crescer, mudar processos ou alterar sua estrutura ao perceber aumento de afastamentos ou turnover. Ou seja, é um documento vivo que acompanha a evolução da organização. E para fechar, fica uma reflexão muito importante. Muitas empresas acreditam que, por serem pequenas, não precisam se preocupar com essas normas. Mas a verdade é que não fazer nada é o maior risco jurídico para o negócio. Mesmo um programa simples, bem organizado e coerente, já demonstra boa-fé da empresa, cuidado com as pessoas e responsabilidade na gestão e no ambiente de trabalho. E no final das contas, isso não protege apenas a empresa, vai proteger toda uma cadeia.
proteger também aquilo que é mais importante dentro da equipe, né, e da organização, que são as pessoas. Pessoal, ficamos por aqui. Nos acompanhe no Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube, Castbox, TuneIn. Grande abraço e até a próxima.